Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, para deixar em arquivo gravado, nessa noite de hoje nós vamos estudar sobre a origem da adversidade cultural da humanidade. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, eu me preocupo. Eu estava ali na porta ali, o Senhor disse que eu vi meu servo. Está vendo esse pouco rebanho que tem aqui? Cuida que é meu. Cuida que é meu. Irmãos, nós estamos em festa. Muitos não vieram, alguns nos preparando, alguns viajaram. Mas não vamos ficar tristes. Alguns estão passando lutas. E o Senhor está provando a fé de muitos. Inclusive a minha, do pastor Natal, do nosso irmão, cooperador Alessandro. Então vamos adiante e nós vamos vencer, pastor Claudemir. Vamos vencer, irmão Rodrigo. Abra em Gênesis capítulo 11 melhor, o tema da lição de hoje. Nós preocupamos muito com a instrução da igreja do Senhor, como que anda a formação bíblica. Por quê? A formação bíblica é que vai gerando obreiros. A formação bíblica vai gerando homens na palavra, homens estruturados na palavra. Gênesis capítulo 11, versículo 1, presbítero Claudemir. Pode ler em voz alta, por favor, filho de Jeová. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis, pode estar assim. Gênesis 11, pode ficar sentado, Claudemir, pode ser sentado mesmo, tá? Gênesis 11, versículo 1. 11, versículo 1. Isso. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Versículo 2, cooperador Rodrigo. Deslocando-se os homens para Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: aí façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra, face da terra. Versículo de número 5, cooperador Alessandro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a terra, que aquele agente estava construindo. Versículo 6, presbítero Claudemir. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eis que o povo tem a mesma língua, não é isso? Agora, versículo 7, observe uma coisa. Olha o que Deus o Senhor fala: ei, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Quando fala ei, desçamos, aí é o Senhor falando com alguém, é o Deus Pai falando com alguém. Por que ele dizia isso? Ei, desçamos, está no plural. Ei, desçamos, ele estava comunicando com alguém. Pai, Filho e Espírito Santo estavam em comum concordância quando desceram lá. Versículo 8, cooperador Alessandro. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles preparando de construir a cidade. E assim o Senhor espalhou, não é isso? E pararam de construir. O versículo 9, irmão Rodrigo, por favor. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem em toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. O seguinte é esse: naquele tempo, irmãos, havia uma só linguagem, havia uma só fala, havia um só idioma, e o Senhor confundiu. O título da leitura de hoje é a origem da diversidade cultural da humanidade. Lição bíblica de hoje, né? Glória a Deus. Vamos dar a introdução aqui, irmãos. Aqui, Babel. O que significa Babel? Babel significa o quê? Confusão, conflito, contenda, falta de entendimento, falta de diálogo. Então, o Senhor, quando desceu lá,
ele concordou com alguém. Desçamos e confundamos a linguagem para que eles não entendam um ao outro. Vamos para a introdução agora da palavra, amados. Babel, quer dizer, confusão, tudo isso, né? Vejamos aqui, irmãos. A Torre de Babel. Aleluia, glória a Deus. A Torre de Babel. Não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saiu da arca até a construção da Torre de Babel. Um dos fatores que levaram a primeira civilização humana à depravação total foi monolinguismo. Monolinguismo, o que é monolinguismo? O que é o monolinguismo? Uma única língua. A palavra monolinguismo quer dizer uma única língua naquele tempo havia. Todo mundo falava e entendia. Então, os filhos imediatos de Adão e Eva, inexistiam fronteiras idiomáticas, culturais, geográficas. Eis porque os exemplos de Caim e Lameque alastraram-se logo por toda a terra. Lameque foi um animal, Caim, mau. Na lição de hoje encontraremos a família noética, quer dizer, a família de Noé, correndo o mesmo perigo, temendo um novo dilúvio, e recusando-se a povoar a terra. Puseram-se os descendentes de Noé a construir uma torre, cujo topo, segundo imaginavam, tocaria os céus. Eles queriam construir uma torre para chegar até o céu. Para que isso? Para que os seus nomes se tornassem célebres. Para que os seus nomes, Claudemir, fossem conhecidos por todos na terra. E de fato foi conhecido por causa da palavra de Deus. Que hoje aqui estamos falando dele. A fim de impedir a degeneração da segunda civilização, o Senhor confunde-lhes a língua, levando a linhagem de Sem, Cã e Jafé a espalhar-se pelos mais longínquos continentes. Desde episódios surge a multiplicidade linguística, cultural da humanidade. Ou seja, se não houvesse, cooperador Alessandro, se não houvesse a Torre de Babel, hoje nós falaríamos todos nós iguais. Todos nós falaríamos iguais. Não tinha inglês, não tinha espanhol, não tinha francês, nada disso tinha. Mas por causa da Torre de Babel, o Senhor desceu lá, mas o Espírito Santo deu o Senhor Jesus Cristo e confundiu a linguagem. Por isso que hoje ninguém, só quem estuda inglês vai entender inglês, quem estuda espanhol vai entender espanhol. Mas ninguém, cada país tem a sua linguagem. Hoje tem a linguagem indígena, tem o Tupi-Guarani, várias linguagens. Então por que isso? Tudo surgiu aonde? Torre de Babel. O Senhor mudou a linguagem. Vamos aprofundar aqui, moço. É forte, muito forte essa lição. Está meditando nela muito forte. A Torre de Babel. Não sabemos quanto tempo se havia passado desde que Noé saiu da arca até a construção da Torre de Babel. De qualquer forma, os seus filhos, Sem e Jafé, não poderam impedir seu descendente de cair na apostasia de Cã. Cã é que deu a lição. Aquele Cã é aquele lá que teve o Canaã, que viu o Noé seminu e houve aquela maldição na outra lição que nós estudamos. Você lembra, Claudemir? Nós estudamos sobre Cã. Monolinguismo. O que é o monolinguismo? Uma única língua. Falar monolinguismo significa uma única língua. Naquele tempo, a humanidade ainda era monolíngue, quer dizer, uma única língua. Todos falavam uma só língua. Eu peço que os irmãos leiam Gênesis 11, versículo 1. Nós lemos, mas vamos dar continuidade. Gênesis 11, versículo 1 de acordo. Pode ler, por favor? Gênesis 11, 1. Quem achou, pode ler. Gênesis 11 e 1. Naquele tempo, todos o povo falaram uma língua só. Todas usavam as mesmas palavras. Naquele tempo, todos falavam a mesma língua, não é isso? Maravilha. Todos, então, todos naquele tempo falavam a mesma em linguagem, mesmo idioma. Vejamos aqui, ó. Sobre o idioma original da humanidade, não há muitas especulações. Alguns sugerem o hebraico. Nada mais ilógico. Abraão, ao deixar sua terra natal, falava o arameu. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Abraão, nós sabemos que Abraão veio de Ur dos Caldeus, né? E ele falava o arameu. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Quem achou pode ler o nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Quem achou pode ler. Perante ao Senhor, teu Deus, dirás, arameu, teste aparecer, era meu pai. Ele desceu ao Egito com pouca gente, para ali morar, e veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa.
Está falando que Abraão desceu para o Egito, de fato Abraão desceu, Jacó desceu para o Egito, e ali tornou-se uma nação poderosa. Então Abraão arameu, desceu ali e prosperou grandemente, né, irmãos? Prossigamos aqui, ó. Sobre o idioma nós falamos, né? Agora aqui, ó. Que nos lábios de seus descendentes sofreria sucessivas mudanças até transformar-se na belíssima língua hebreia ou hebraica. O interessante é que depois do cativeiro babilônico, os israelitas voltariam a usar o aramaico, irmãos, a língua aramaica. Eu quero perguntar essa noite, irmãos, quem sabe responder quanto o pessoal passou de castigo no Egito? Quantos anos foi? Quem lembra? 40 anos. No Egito, o castigo de quantos anos foi no Egito? 40 dias. 400 anos, e no ano 430 saiu. 430, que a promessa era 400 anos, eles saíram no ano 430. Você vai ver lá no livro de Êxodo, capítulo 12, por ali. Agora eu pergunto para os irmãos, quanto tempo a tribo de Judá passou cativeira na Babilônia? Quem se lembra? Quem se lembra? Quantos anos? Vamos ler Jeremias capítulo 25, versículo 11. O Jeremias profetiza dizendo que o povo iria ser cativo na terra da Babilônia, que é a mesma Babel, terra de Siná. E lá o pessoal também adorava o deus Lua, adorava o deus Marduk, que é o deus principal da Babilônia. A Babilônia tinha um deus chamado Marduk, era o principal deus da Babilônia, era o deus Marduk. Por favor, irmão presbítero Claudemir, Jeremias 25, versículo 11. Jeremias 25, 11. Pode ler. Isso. E toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto entre as gentes, e servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quantos anos que o pessoal da tribo de Judá ficou cativo na terra da Babilônia? Quem se lembra? 70 longos anos. Aleluia. Vejamos aqui, amados. Glória. O interessante é que depois do cativeiro babilônico, os israelitas voltariam a usar o aramaico, inclusive Jesus. Eu peço que o nosso cooperador Alessandro leia Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 34. Eu peço que o nosso irmão Rodrigo leia Marcos, capítulo 15, versículo 33. 33, por favor, Rodrigo. Marcos, capítulo 15, versículo 33. E o nosso cooperador Alessandro, 34. Glória a Deus. Marcos, capítulo 15, Marcos 15, versículo 34. Rodrigo, você achou, Rodrigo? 34, pode ler, 34, eu vou pedir ao nosso irmão Rodrigo ler o 33 e o seu 34. Pode ler o cooperador Alessandro, 34, depois o Rodrigo lê o 33. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. E fiquei aqui vigiando. Marcos, você leu Marcos capítulo 15, versículo 34. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Ialô, lema, sapatata. Essa palavra que eram dizem: meu Deus, por que me abandonaste? Isso, está em aramaico. E a hora sexta e a hora nona, exclamou Jesus com alta voz, não é isso? Eloi, Eloi, lama sabachthani, tá certo? O que quer dizer? Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Jesus falava a língua aramaica. Lê o 33, Rodrigo, por favor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele falou no aramaico. Então, já vi, o próprio Jesus falava a língua aramaica. Por favor, Rodrigo. É chegada a hora sexta, houve treva sobre a terra, até a hora nona. Amém. Então, meus, a hora judaica, a hora judaica é diferente da nossa. Hora sexta, hora terceira, hora quarta, tudo diferente. Mas um dia eu vou estar relacionando que tem as horas no calendário hebraico, como é diferente do nosso. Glória a Deus. Vejamos aqui, ó. Uma nova apostasia, se por um lado o monolinguismo facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro propagava com a mesma rapidez as apostasias da nova civilização. E assim não demorou para que a revolta misturada ao medo se tornasse incontrolável. Por isso, revolta-se os descendentes de Noé contra Deus. Ei, edificando nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles criam um nome, eles criam
Gênesis 11:4 é teu, presbítero. 11:4. 11:4. E disseram-lhe: edificamos uma cidade, uma torre, cujo sumo toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam um nome e que não fossem espalhados. Porque eles iam ser conhecidos de fato. Eles iam ser conhecidos. E ele foi construindo. Eles iam por todo o gás, irmão. Iam construindo, lutando, pelejando. Eles iam chegar em algum lugar. O sonho dele era chegar no céu, no topo dos céus. Eles iam chegar em algum lugar. Irmãos, quando nós lutamos, há do precedente que quando nós lutamos por algo, quando nós lutamos pelos nossos sonhos, nós vamos chegar a qualquer lugar. Algum lugar você vai chegar, irmão. Porque você está lutando, você está pelejando. Então, se você não conseguir chegar no seu sonho lá, mas alguma coisa nós vamos conseguir no meio do caminho, irmãos. Pode ter certeza. Agora, se nós pararmos de lutar, nós pararmos, ficarmos parados no tempo, a lugar nós não iremos chegar. O que acontece? Eles lutaram. Obrigado o Senhor descer lá. Opa, o Senhor desceu, vou confundir a linguagem. O Senhor diz assim: ei, descemos e confundamos a linguagem, para que pare a obra. Irmãos, eles iam com todo o gás. Irmãos, quem quer alguma coisa vai lutar. Irmão, vamos lutar. Vamos lutar, irmão, nós vamos chegar a algum lugar. Vamos lutar, pastor Claudemir. Vamos lutar, campeonato nacional. Vamos lutar. Alguém vai dizer que você não vai conseguir, vai dizer que alguém milhões vai dizer que você e eu não vamos conseguir. Deixa falar. Vamos tapar os ouvidos. Tá, falou? Maravilha. Opa, vai falar. Mas nós vamos lutar. Algum lugar vamos chegar. Porque sem ter ouvido as conversações, você não vem para cá do Senhor, você não vem, eu não venho, você não vem, ninguém vem, eu não venho para cá do Senhor. Porque alguém vai nos jogar seta, com palavras de desânimo, com palavras de que o que você vai fazer na igreja hoje? De novo? Então você está lutando pelo seu sonho e em prol da sua vida espiritual, e Deus vai recompensar até os seus filhos por causa disso. Diz assim, ó, se Deus não tivesse, olha o que diz aqui, ó, se Deus não tivesse intervido, a situação ficaria mais insustentável do que no período anterior ao dilúvio. Irmãos, eles estavam com gosto de gasolina, tentando com todo o gás para construir a torre. Um monumento à soberba humana, apesar das garantias divinas, que não haveria outro dilúvio. Os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se num lugar alto e forte, entregando-se ao medo, acabaram por erguer um monumento à soberba e à rebelião. Eles fizeram por forma de rebelião, o presbítero Claudemir. Eles não fizeram por amor a Deus, eles fizeram para mostrar que tinham aquele poderio, que tinha aquela força, aquele coelho. Eles queriam mostrar para a terra, para a humanidade. Vejamos aqui, a ordem do Senhor àquela gente era clara: espalhaciam até os confins da terra. Gênesis 9, versículo 7. Gênesis 9, versículo 7. Quem achou pode ler. Gênesis 9 e versículo 7. Glórias ao nome do Senhor. Mas vós multiplicai multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. O Senhor está falando da multiplicação. Bem, o Senhor já tinha destruído no dilúvio. Aqui, essa palavra que você leu aqui é uma palavra pós-dilúvio. Olha bem, Claudemir. Quando o Senhor fala no Gênesis 9, 7, que o nosso irmão leu aí, ó, é uma palavra pós-dilúvio, depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Ele falou agora 9, 7, que o nosso irmão Rodrigo leu, ó. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. O que acontece? Eu vos pergunto essa noite, irmão. Quantas pessoas que Deus falou essas palavras? Para quantas pessoas Deus falou essas palavras? Quantas pessoas que Ele falou essa palavra? Encher a terra, multiplicai e povoai. Para quantas pessoas Ele falou isso, Rodrigo? Para quantas, Claudemir? Quantas? 8. Porque foi depois do dilúvio, só tinha Noé e a família. Ele chegou para Noé e disse: olha, vocês acabaram de passar pelo dilúvio, vocês são 8 pessoas. Multiplicai, povoai e encher a terra. E aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ver que está no capítulo 9. Glória a Deus. Vejamos aqui, ó. A ordem do Senhor àquela gente era clara: espalhar-se-ão até os confins da terra, Gênesis 9, 7. Mateus 28, versículo 19 e 20. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo também ordenou aos seus discípulos que fossem proclamar o Evangelho até os confins da terra. Quando não obedecermos,
quando não a obedecemos, edificamos dispendiosas torres, onde a confusão é inevitável, cada um fala a sua língua e ninguém se entende mais. Eu peço que alguns vão ler, por favor, livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O 20. Olha o 20, Claudemir. Ensinando-as e guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O detalhe é o seguinte: Deus não mandou Noé procriar, não mandou Noé multiplicar. A mesma palavra que Jesus fala na graça para o discípulo. Ide, está em Mateus 28, versículo 19. Não é isso que você leu, Rodrigo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Agora, continua, por favor, lê o versículo 19, por favor, Mateus 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que se lembra, sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20, Claudemir, repete, por favor. Ensinando-as e guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É isso que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, ensinando a palavra. Ensinando, porque através disso aqui, irmão, vai gerando. Vai gerando. O que vai te sustentar, que nem eu costumo falar, irmão, o que vai te firmar na obra é a palavra. É a base da palavra. A palavra nos sustenta, a palavra nos alimenta, a palavra nos anima e a palavra nos fortalece. É o que está escrito em Romanos 10 e 17. Pode ver aí, Romanos 10 e 17, irmão Claudemir. Romanos 10 e 17. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo a fé e pelo ouvir pela palavra de Cristo. Maravilha! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... sabe o que produz fé, irmãos? É a palavra. A palavra produz fé. O que vem a entender? Quanto mais você lê a palavra, mais você vai se fortalecendo. Quanto você dá mais mingau para uma criança, mais ela vai ficando forte. Quanto mais o crente lê a palavra, mais ela vai se estabelecendo, vai criando base nos pés. Base nos pés, base nos pés, e vai ter argumento da palavra. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, você sabia que os descendentes de Sem, eles povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território de Jafé e Cã. Foi entre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Escrituras Sagradas. Os descendentes de Cã foram notavelmente poderosos no princípio da história do mundo antigo. Constituem base dos povos que mais relações travaram com os hebreus, seja como os amigos, seja como inimigos. Eles estabeleceram na África, no litoral mediterrâneo, da Arábia e na Mesopotâmia, que é o Iraque. Então, irmãos, nós vimos esses povos aí, e o povo de Israel, como nas outras lições nós estudamos na igreja 15, que os descendentes o povo de Israel, nação israelita, vieram de, você se lembra? De Sem. O descendente de Israel, o povo israelita, veio do primeiro filho de Noé. Qual era o nome do primeiro filho de Noé, Manassés? Você lembra? O irmão acabou de falar, o nome do primeiro filho de Noé? Sem. Sem, Cã e Jafé. O povo israelita veio de Sem, o primogênito. Jesus veio de Sem, por isso que é chamado de semitas. O povo de Israel é chamado semitas. O Adolf Hitler era antissemita, não gostava do povo judeu, do povo israelita, né? Prossigamos. Está acabando aqui, irmãos, olha. A soberba dos homens na primeira civilização os levaram a desejar construir uma torre, um monumento à soberba humana. A soberba deles, o eu deles, falou assim: nós vamos fazer uma torre.
Subir até em cima do céu. A soberba ali falou uma soberba, irmão. A soberba, irmão, do homem, a soberba do homem de Deus, faz o homem de Deus cair. É o costume.